e começou a encorajar então as pessoas da África, de Ruanda, para que aceitassem ter as crianças em seus lares em vez do orfanato. E com isso eles conseguiram migrar todas as crianças para lares, onde os pais adotaram aquelas crianças, e apenas 2 orfanatos, hoje, 2019, estão abertos. Alguém pode perguntar, como é que pode de milhares de orfanatos apenas sobrarem 2? É porque esses 2 orfanatos é mais difícil, porque trata-se de orfanato com crianças especiais, com crianças que exigem um cuidado pedagógico, um cuidado especializado, e muitos lares ainda não têm condição de receber essas crianças, por essa razão de apenas esses 2. Então orem por nós, porque estaremos em fevereiro indo para lá, e essas igrejas do Brasil que aceitaram fazer esta parceria internacional com as igrejas da África para ajudar a treinar os pastores sem usar um centavo de fora, que é o segredo. Usar o talento, os pastores nativos, e apenas treiná-los e ajudá-los a que eles mesmos, com o seu anzol e a sua rede, possam cuidar do trabalho e poder ajudar as pessoas. Glória a Jesus. Então, nasci no Rio de Janeiro, carioca, então, há muito tempo fora de lá, e sou essa pessoa introvertida, mas aprendemos a dominar isso, já que falamos em público há muitos anos. Jay Gomes, 58 anos de idade, e o melhor está por vir. Então, eu costumo dizer que é 5.8 turbinado. Ok, gente, então vamos lá. Lições da videira para a vida pastoral. Quero agradecer aos amados irmãos que me convidaram para estar aqui, aos amigos, pastor José, já disse, pastor Dalton, também pastor Vanderlei, acabo de conhecer pastor Jackson, satisfação, e quero agradecer realmente pelo convite, e é um prazer estar aqui. Vamos então refletir um pouco sobre 3 lições apenas da videira, lá em João capítulo 15, e a sua interpretação e aplicação para a vida pastoral. A Bíblia diz em João 15, só os versos 1 e 2, eu vou ler da Nova Versão Transformadora, NVT. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Jesus era um expert comunicador que gostava de fazer uso de parábolas, porque as parábolas, sendo narrativas curtas, tipo histórias, elas aproveitavam o contexto cultural de domínio do povo, de um contexto da população, para transmitir uma história de cunho moral, que pode ou não ter uma interpretação e uma aplicação espiritual. Mas esse era o contexto, era uma história que poderia, como é o caso de João 15, também fazer uso de figura de linguagem. Nesse caso, nós temos aqui o que nós chamamos de metáforas, onde Jesus usa coisas, Deus usa elementos que são comparados em uma analogia com pessoas. João. Então, no caso de João 15, nós temos essa narrativa alegórica, onde nós encontramos alguns elementos que nós vamos aplicar, 3 deles, aqui neste encontro pastoral, neste papo pessoal, nesta conversa mais íntima entre nós aqui, pastores. No ecossistema da vida, João 15 apresenta a videira, o agricultor, o ramo, o fruto, o corte e a poda. Implicitamente, claro, nós temos aqui a presença da seiva, que naquela época era representada pela palavra de Jesus. Ele pedia aos seus discípulos que permanecessem nele, na sua palavra, no seu amor, que a palavra que os iria nutrir, alimentar, fortalecer e permitir que eles continuassem enxertados na videira. Mas mais tarde alguém ocupou o lugar
na seiva, como representatividade da seiva, que é o Espírito Santo, do qual Jesus fala lá no versículo 26 do capítulo 15 do mesmo João, dizendo que o conselheiro, o Espírito Santo, viria mais tarde, quando ele ascendesse aos céus, e o Espírito Santo então teria um trabalho, era dar testemunho do Pai, falar do Pai. Ele iria ajudar a nós a cumprirmos, a observarmos, a guardarmos todas as palavras que Jesus já havia falado, ou seja, ele iria ser a seiva, que nos iria manter nutridos, alimentados, para que continuássemos fundamentados em Jesus, a videira, cuidados pelo agricultor, que é o Pai ou que é Deus. Pergunta: por que é que Jesus escolheu a vinha como parábola? Para, neste caso, exemplificar o paradigma do sucesso de uma vida cristã. Como é que nós podemos ter sucesso na nossa vida cristã, usando esta parábola, com essas metáforas aqui de João capítulo 15? Então eu comecei a analisar, a estudar e a ver um pouco sobre a vinha, vinicultura, principalmente aqui na Califórnia, que é muito famosa por isso, pelas suas boas uvas e vinhos. E nós descobrimos algumas coisas interessantes na videira. Por exemplo, quanto tempo leva uma videira para dar uvas? Quem já tem uva, já plantou, já sabe a resposta, verdade? Mas você não pode plantar uva e esperar que no dia seguinte já vai ter a uva no seu quintal. Daqui a algumas semanas você já vai espremer aquela uvazinha e colocar na sua garrafa, pronto. Vai ter aquele vinhozinho do tempo de Jesus, geladinho, né? Não é assim. A uva, a videira, ela precisa de, no mínimo, dizem alguns expertos, no mínimo 3 anos para produzir uvas. Uvas boas, uvas que vale a pena consumir. 3 anos. Quando nós olhamos para Jesus, a extensão do ministério de Jesus foi o quê? 3 anos. Por 3 anos Jesus esteve aqui nesta terra amassando uva, espremendo uva, dando de si, treinando discípulos, formando pastores, preparando o alicerce para a fundação da igreja. E após 3 anos, a uva estava pronta. Jesus passou o seu trabalho para nós, para os seus discípulos, para a igreja, e ele foi assunto aos céus, e o Espírito Santo, a seiva, desceu para dar continuidade a este trabalho. Então, note bem, como pastores nós sabemos disso, que o ministério exige muita paciência. Nós não podemos esperar frutos, amado, de uma hora para outra. Eu não sei aqui quem está começando a igreja, quem já iniciou. Eu já comecei, alguns trabalhos deram certo, outros não. É assim mesmo. Na Bíblia está escrito isso. Às vezes não dá certo aqui, é você tem que mudar. Muda de lugar, muda a igreja, as pessoas mudam, a cultura muda. Nós não podemos desistir, mas a gente tem que ter essa ideia de que não é da noite para o dia. Pelo menos 3 anos para a videira começar a dar fruto. 3 anos Jesus esteve batalhando. Ao final de 3 anos ele disse: está na hora de produzir. Agora eu vou embora, vocês continuam com o trabalho. Já espremi uva o suficiente. 3 anos, é hora de dar frutos. Uma videira, para que ela possa dar frutos de qualidade, frutos bons, frutos com regularidade, um dos segredos que Jesus já disse aqui nessa parábola é que ela precisa ser o quê? Podada. Ela precisa ser podada. Aqueles que não sabem que isto é um processo necessário, eles se condoem, né? Eles passam grande prova e tribulação quando vê o jardineiro, um expert, especialista vindo na sua videira, corta aqui, corta ali. O que está fazendo? Acabando com a minha planta. Não, é necessário podar para que possa crescer melhor, mais e dar melhores frutos ainda. Nas leituras que nós fazemos e pesquisa, nós descobrimos que alguns especialistas dizem que, na verdade, faz-se necessário em alguns casos que as videiras sejam podadas em até 90% de sua extensão. Imagina, é até 90%. Exceto no primeiro ano de vida. Primeiro ano da videira tem que dar um desconto. É um brotinho, é novinho, deixa o crente crescer, deixa o cara. Então, na nossa vida pastoral, ministerial, é a mesma coisa. Temos que ter paciência.
vamos dar frutos, mas vamos aguentar as pontas, vamos deixar. Agora temos que saber que depois de um ano, alguma coisa vai ter que acontecer. Deus conhece o seu potencial, Deus conhece a sua personalidade, Deus sabe para que Ele te chamou, então Ele vem e começa a podar. Poda dói, poda não é fácil não. Eu não sei quantos aqui estão passando pela poda, mas a poda é necessária. Quantos anos depois de podando e cuidando de uma videira, para aproveitar depois a interpretação, aplicação desse texto à nossa reunião aqui hoje, pode durar? Dizem os especialistas que uma videira, uma parreira, uma vinha, ela dura uma média de 50 a 100 anos de idade. Isso depende de várias coisas de uma vez só. Depende do tipo de uva, depende do solo, da fertilidade do solo, depende do clima, depende da altura. Algumas das melhores uvas são plantadas no alto e na região leste, porque ela não recebe o calor e a força direta do sol, mas vem uma luz mais branda do sol, assim não é causticante, não queima diretamente a uva. Vários fatores têm a ver para que uma uva possa durar bastante tempo. Então a videira, ela tem uma média de 50 a 100 anos. Existe um ciclo então de renovação e existe um ciclo de vida. Nós como pastores precisamos de saber disso também. Nós temos um ciclo de vida, querido. Nós não vamos viver para sempre, pelo menos não aqui e não agora. Nós precisamos entender que nós temos um limite, nós temos uma data de validade. Eu não sei quantos aqui costumam olhar as coisas quando vou no mercado e compram. Eu sou um deles. Quando vou lá, eu olho tudo. Vamos ver quando expira aqui, né? Date of expiration. Qual é a data de validade? Isso aqui já passou. Eu já fui em mercados onde eu tive que chamar a atenção do pessoal do açougue para recolher as carnes, porque já estavam passado de longa data, estava vendendo carne com a data vencida. Aí, né? Eu estou te ajudando, em vez de deixar você passar essas carnes adiante. Uma data de validade. Nós também temos no nosso ministério ciclos, e nós temos que aproveitar. Dizem os especialistas que a cada 10 anos nós precisamos renovar, a cada 10 anos nós precisamos inovar, porque as pessoas se cansam, as pessoas mudam, elas se transformam, elas se renovam, e é preciso uma mudança. Então a igreja ela deve planejar 5 até 10 anos, pelo menos, porque dentro deste ciclo vão ocorrer mudanças estratégicas na comunidade, na cabeça do indivíduo, no trabalho, na tecnologia, no alcance às pessoas. Então nós como pastores temos que estar preparados para isso, saber que existe um ciclo e existe uma data de validade. Por exemplo, quais são as igrejas que você conhece hoje, tratando da durabilidade de uma vinha? Quais são as igrejas que você conhece hoje que tem mais de 50 anos? Quantas igrejas você conhece hoje que subsistiram e existem mais de 100 anos? Quantas igrejas vocês já ouviram falar que ainda hoje continuam vivendo mais de 150 anos? Vai diminuindo os números, porque literalmente a igreja, como aquele organismo naquele lugar e dentro daquele prédio, expirou, acabou. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram. Às vezes uma igreja de língua portuguesa se estabelece numa comunidade e aquela comunidade muda, ela não é mais de língua portuguesa, ela passa a ser hispânica, ela passa a ser ucraniana, ela passa a ser russa. E nós não podemos dar murros contra a adega ou contra a parede. Nós temos que entender que existe um ciclo para todas as coisas. E se a igreja quer avançar, ela tem que mudar, ela tem que sair. Às vezes são os filhos que vieram para os países ou nasceram nesse país, não querem mais saber de um culto da língua portuguesa. A igreja tem que inovar, se ela quiser permanecer, tem que ter culto bilíngue, ela tem que ter um culto só para os jovens, um culto depois em inglês. Tem um jovem aqui na região de Orange County, que foi nosso filho na fé. Minha esposa foi professora de escola dominical dele quando ele era criança, colombiano. E esse garoto cresceu, se tornou um pastor, e hoje é pastor de uma próspera igreja, tem 450 membros ali em Orange County, a igreja El Faro, em espanhol, e eles entenderam que era de Deus fazer uma igreja bilíngue.
como eles cresceram nesse ambiente, falando inglês e espanhol, então vamos fazer uma igreja bilíngue. E optaram por ser uma igreja bilíngue do púlpito, simultânea, tradução. Então o irmão pega, o outro traduz. Um traduz e outro prega, dependendo do espanhol ou do inglês que optaram. Eu já preguei várias vezes, inclusive no Thanksgiving, no culto de ação de graças, fui convidado para pregar lá, e também, concomitantemente, era a celebração de 16 anos de existência daquela igreja já. Tão lindo ver um filho na fé, um garoto que era aluno de escola dominical, ser um ministro próspero, e ele entendeu que a geração daqueles que falam inglês está crescendo tanto que já era hora de mudar esse modelo. Esse modelo já não ia funcionar por muito tempo. Veja, eu vou falar daqui a pouco onde ele se encaixa. Esse modelo de ficar interpretando o tempo que passa, que gasta. Algumas pessoas ficam confusas porque elas entendem ambos idiomas e elas não sabem o que prestar atenção. Ou quando elas não entendem e a pessoa não tem facilidade ou não tem costume de falar com o intérprete, as frases são muito longas e se perde a linha de pensamento, ou são curtas demais e atrapalha quem está ouvindo, porque interpreta palavra por palavra. Peraí, deixa eu falar uma sentença completa. E eles resolveram agora, a partir deste ano, e já começaram com muito sucesso, dia 6 de janeiro, a mudar essa situação. Eles tinham já 2 cultos domingo pela manhã. Então o resultado: o primeiro culto vai ser espanhol apenas. O segundo culto às 11 da manhã, totalmente em inglês. E deu certo. O povo veio, afluiu, e eles encontraram sucesso para revitalizar a permanência da igreja, esse ciclo de renovação e de durabilidade do ministério. Você pergunta sobre a videira ainda: quantas uvas é necessário para encher uma garrafa de vinho? Eita perguntinha, né? Quantas uvas será que leva? Tem uma ideia aí? Uma garrafa, mesmo que você não tome, ou tome suco de uva. Estou falando suco de uva, não cheguei no vinho, tá? Mas suco de uva, quantas uvas leva? 600 a 800 uvas. Depende do tamanho ou do tipo de uva para encher uma garrafa. Isso quer dizer 3 a 10 cachos de uva para uma garrafa. Ministério é assim. Ministério a gente tem que produzir muito para às vezes lograr muito pouco. Às vezes a gente consegue satisfazer uma necessidade, a gente consegue alcançar um coração, uma vida, a gente consegue salvar uma pessoa como um ministério del hermano, que está sendo algo precioso para Deus, Deus bendiga a recompensa, irmão. Mas às vezes a gente sabe que esses 3 a 10 cachos de uva custam. Aquela garrafinha de suco de uva deu trabalho. Foram 600 a 800 uvas. É muito tempo do seu trabalho, de oração, de jejum, de sofrimento, joelho no chão, clamando a Deus, orando, pedindo: o que eu faço, Senhor? E tudo isso resulta numa garrafa. Paulo disse que ele fez de tudo para, por todos os meios, ver se ele conseguiria ganhar alguns, pelo menos. E às vezes nós nos atemos a uma estratégia e nos cansamos, já dizemos: já fiz demais. Já fiz tudo e não deu certo. Mas pense bem, a videira não foi uma parábola escolhida à toa. Na verdade, alguém já disse que a videira em dificuldades produz o melhor vinho. A videira em dificuldades produz o melhor vinho. Eu até copiei isto do wineanorak.com. Diz assim: técnicas normais de irrigação podem formar as vinhas com preguiça de produzir frutos de alta qualidade. No entanto, uma nova técnica que foi descoberta, inclusive por alguns britânicos, se aproveita do fato de que as videiras em dificuldades concentram mais suas energias na produção de frutas. E aí ele faz um comentário: mas, como as pessoas, enquanto um pouco de estresse pode ser benéfico, muito é ruim. Então eles descobriram que plantando uma videira em um lugar monitorado, controlado, com arames e farpas, elas não têm muito para onde correr. Quando elas têm muita liberdade, elas se espalham, ficam cômodas, muito oxigênio, muito de tudo. Eu vou dar fruto quando eu quiser. Quando elas estão num ambiente tolhido, mais controlado, elas começam a ver: ou eu dou fruto ou eu morro. E elas começam com a dificuldade a se espalhar e a produzir e a crescer
e dão as melhores qualidades de uva, mas isso tem que ser feito com extrema disciplina e monitoramento para que não haja um estresse em excesso, danificando assim o resultado daquela videira. E acho que a mesma coisa tem a ver com a gente. Muitos de nós às vezes não trabalhamos bem quando temos muita liberdade, quando ninguém está no nosso cangote, por assim dizer, no nosso pessoa dizendo, você tem isso e isso, prestação de contas, 10 coisas para fazer. Muitos só trabalham bem sob pressão e outros não. Muitos só trabalham bem em cima da hora, não é, principalmente brasileiro. Em cima da hora. Tem gente que não adianta, pode se organizar, tem um compromisso, mas é em cima da hora, porque já é a sua psique, já é o modus operandi, a sua forma de fazer coisas, a sua essência, a sua natureza. Mas temos que ter cuidado, porque isso acaba com os anos trazendo um estresse que o pastor não vai aguentar, e aí leva às dificuldades, da onde hoje nós temos essas crises pastorais, que tem levado infelizmente muitos pastores ao suicídio. Outra coisa interessante, porque Jesus escolheu a parábola da videira, é que as uvas se apresentam em quantas cores? Alguém pode perguntar. Elas se apresentam pelo menos 7 cores principais. Interessante. Jesus escolheu exatamente a uva, porque ele queria que o ministério dele tivesse uma abrangência multicultural, multiétnica, multilinguística, uma abrangência que vai além das cores, das formas e da essência. Por isso ele escolheu as uvas. Alguém perguntaria, quantos tipos de uvas existem no mundo? Isso é outra conversa. Ninguém realmente tem como catalogar totalmente. Disse por aí as estimativas que é possível que haja pelo menos 10 mil tipos de uvas no mundo, porque hoje existem as uvas híbridas, ou seja, as uvas que são geneticamente modificadas, alteradas, para que possam produzir o que as pessoas entendem com isso. É como os animais, onde se aplica hormônio, a mesma coisa existe no reino das uvas, mas isso pode alterar o sabor, pode alterar a cor da uva, de quem toma o vinho ou o suco de uva. Mas existem por aí pelo menos 20 tipos principais de uvas e de vinhos que as pessoas se dão ao trabalho de conhecer, principalmente se são apreciadoras do mesmo. Então vejam bem, entre essas uvas naturais e as híbridas, existem também as clonadas, mas naturalmente clonadas. Você sabe do que eu estou falando, as irmãs que gostam da plantinha que viu ali no irmão, no vizinho. Me dá o quê? Um ramozinho, né? Me dá uma estacazinha, me dá um pedacinho que eu vou plantar lá em casa. Assim se vai. O que acontece? Quando você tira aquela estacazinha, aquele ramozinho, aquele brotozinho daquela árvore mãe, ela vai crescer em outro lugar e ela vai crescer com as mesmas características daquela árvore mãe. Isso acontece com a uva também. E é isso que nos dá a entender o parecer também de Jesus. Quando nós estamos em Jesus e Ele nos envia ao mundo, e te pregar, vai prega. Sabe o que é isso? Uva clonada. Ele está nos enviando como brotos, como ramos, Ele está nos enviando às nações do mundo para impregnar a mesma semelhança para a essência de Jesus, as mesmas virtudes, atributos, o poder. Jesus diz, eis que eu vos dou poder, vão, vai para cá, vai para lá, você é meu clone, você é meu clone, você é meu clone, você é meu clone, você é meu clone. Cristãos, o que é? Clones de Cristo. Cristãos são pessoas que falam de Cristo, se parecem com Cristo, atuam como Cristo, canta como Cristo, ora como Cristo, vive como Cristo, tudo é Cristo, Cristo, haja Cristo. Mas é isso mesmo. Os cristãos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia, porque tudo que via em Cristo se refletia na vida dessas pessoas. Uvas clonadas, naturalmente. Finalmente, um fato interessante da videira, que pelo menos 60% das videiras têm as suas raízes, dizem os especialistas, a apenas 24 polegadas de profundidade do chão, mais ou menos 60 centímetros, sabia disso? Mais ou menos 60% das videiras têm apenas 60 centímetros ou 24 polegadas de profundidade.
E as outras 40%, essas vão mais profundo, algumas delas vão até 6 metros ou 20 pés de profundidade. Alguns de nós, pastores, podemos ir muito mais se a nossa profundidade for maior. Muitos não têm êxito ministerial e pastoral, vale-se dizer de passagem, porque não tem profundidade. Não tem profundidade na palavra, não tem profundidade na comunhão com Deus, não tem profundidade na interação com o rebanho, não gosta de gente. Para que trabalhar com gente? Eu amo a igreja, mas detesto as pessoas. Está na profissão errada, está na ocupação errada. Que, aliás, ser pastor não é profissão, é vocação, é chamado, é ministério. Porque o pastor não preenche a mesma carga horária de um profissional qualquer. O pastor está disponível 24/7. 24 horas, 7 dias por semana, ele está ali on call. A hora que chamar, o telefone tocou, ele vai lá. Não tem mais, nem não. É assim. Claro que as pessoas entendem que o pastor tem um horário, tem família, tem coisas para fazer, mas quando a necessidade chama, não tem o que fazer. Os profissionais não, que esperem. Vocacionados não. Estou lá, aqui e agora. Mas a profundidade de nossas raízes vão nos ajudar a entender e a enfrentar os dilemas pastorais e ministeriais, se estamos dispostos a entender que quanto mais fundo nós vamos, mais longe nós avançaremos. Quanto mais fundo estivermos, mais seiva nós poderemos coletar, mais intimidade, mais fortaleza com Deus, e assim nós seremos fortes. Até que horas eu tenho? Para terminar, por favor, 10 minutos, 15 eu não dei conta. 40 minutos originalmente, vai depender do churrasco. Então, vamos concluir, porque é bem rápido aqui agora. Você teve um panorama assim. Uns 15 por aí. Ok, obrigado. Você teve um panorama em 15 minutos que eu falo para vocês então sobre as 3 lições da videira, compreendendo esse background, essa informação de relevo que eu trouxe para todos aqui. Jesus disse: é só videira, verdadeira, meu pai lavrador, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Quais são as 3 lições que eu posso aproveitar como pastor aqui nessa reunião de companheirismo? Primeiro, a lição da identidade pessoal. Identidade pessoal. Gostaria de pedir, por gentileza, que você pergunte à pessoa que está aí ao seu lado, próximo de você, quem é você? Pergunte, por favor, vamos dar um minutinho. Quem é você? Às vezes a gente acha. Essa é uma pergunta que eu venho fazendo ultimamente. Perguntar? Muito bem. Obrigado. Obtiveram a resposta que estavam buscando? Eu mesmo. Mas tem que perguntar para você. Quero lhe dizer, dentro desta primeira lição da videira, a lição da identidade pessoal, não sei qual foi a sua resposta, mas você não é a sua função e você não é a sua posição. Eu sou pastor, eu sou metalúrgico, eu sou doutor. Você não é. Você está doutor, você está farmacista, você está pastor, mas você não é na essência das atribuições pessoais que ele diz respeito à sua pessoa e à sua personalidade. Você é muito mais do que isso. Você não é o que você faz, você é a sua personalidade, você é a sua individualidade, você é a identificação dos seus atributos pessoais. Você é único, peculiar, singular, ainda que alguns esquisitos e nerds, mas perdoamos. Mas sabe, você é o mesmo, você é você mesmo, você não é ninguém mais, você é você. Uma das metáforas de João capítulo 15 nos ajuda a entender isso. Nós podemos ter a nossa identificação pastoral, ministerial, identificação espiritual, nós podemos ter a nossa identificação hereditária, mas existe uma identificação que eu estou falando que é a pessoal. Quem é você? Jesus nos ajuda a entender na primeira lição da identidade. Ele diz: vocês são ramos. Diga comigo, por favor: eu sou ramo. Eu sou ramo. Isso mesmo, eu sou ramo. Então gostaria de lembrar aos novos colegas, pastores e pastoras, líderes que estão aqui,
que de vez em quando devemos nos lembrar a nós mesmos que nós somos ramos. Nós não somos a videira, nós não somos o agricultor. Às vezes a gente padece, se estressa e se acaba porque queremos fazer o trabalho do agricultor, queremos limpar a vinha, queremos resolver todos os problemas de todo mundo, queremos cuidar de tudo, queremos arejar, queremos fertilizar, queremos cuidar de tudo. Às vezes a gente esquece que nós não somos a videira, todo mundo tem que estar dependente da gente, todo mundo tem que fazer o que a gente manda. Nós somos a solução de todos os problemas do mundo, da igreja, não é por aí. Aliás, existem alguns conceitos que a gente precisa entender ao falar da nossa identidade pessoal como ramo. Existe o conceito da dependência, o conceito da codependência e o conceito da interdependência. Deus não nos chamou para ser dependente das pessoas, muito menos de codependentes, onde você tenta agradar os próximos e por isso você não faz o seu trabalho bem, porque você tem que agradar alguns membros, agradar uma elite, agradar alguns que possuem poder financeiro na igreja, e se não fizer ele sai e a igreja se acaba. Será que a sua igreja depende do poder financeiro de alguns poucos? Ou ela depende de Jeová Jireh, o provedor, aquele que te chamou, que também o fará e cumprirá? A codependência é horrível, pior ainda do que a dependência. Tem gente que não sai de casa sem consultar uma pessoa sobre a roupa que vai vestir, sobre a versão da Bíblia que deve ler, sobre a mensagem que deve pregar. Deus nos chamou para ser interdependentes. Existe uma dependência nele que nos permite trabalhar em conjunto uns com os outros. Por isso estamos aqui no companheirismo 2018 do Caucus, porque nós entendemos que nós dependemos de Deus, mas também podemos trabalhar em uma interdependência com os nossos irmãos pastores e pastoras. Nós já vamos entender por que isso. Então eu sou ramo, não obstante os caracteres ou características peculiares que você tenha, nome, data, local de nascimento, sexo, filiação, impressão digital, seus talentos, habilidades, seus dons particulares, traços de personalidade, sua individualidade social, seus valores, seus princípios, que são só seus, suas atitudes, trejeitos personalizados, tudo isso é você, meu irmão. Tudo isso mostra que você é um ramo. Isso fala da sua humanidade. Pastor, não seja super-homem. Pastora, não seja super-woman. Você é humano. E é isso que nós temos que mostrar para a igreja. Mostrar a nossa humanidade nada nos faz débeis. Não revela a nossa fragilidade, sim a nossa humanidade. As pessoas terão mais confiança em nós, se souberem que nós também podemos ter a possibilidade de enfrentar as mesmas tentações, os mesmos perigos, os mesmos problemas que eles enfrentam. Quando um pastor se auto-idolatra, quando um pastor se auto-promove e projeta como salvador da pátria, ele corre o perigo de não salvar a pátria nem ele mesmo. E daí vem os pensamentos de suicídio, porque ele não aguenta a carga, se esquece que é um ramo. Ao ler esta palavra, esse texto no original grego, você não precisa conhecer o grego, basta ler uma versão interlinear da Bíblia, estudar os conceitos. Mas o ramo aqui nesse contexto da videira se refere a um galho, a um rebento, a um broto macio, tenro e flexível. É isso que quer dizer. Jesus está dizendo: todo broto, todo ramo, todo galho tenro e flexível que está em mim, esse dá fruto, esse vai para frente, esse ramo tem futuro, esse ramo tem potencial. Mas olhe bem, ramo, nas palavras de Jesus no grego, aqui original, ele tem este conceito de tenro, de flexível. Tenro nos remonta para a sensibilidade, ternura. O pastor pode ser uma pessoa sensível. Tem pastor que tem medo de mostrar, de revelar a sua sensibilidade, os seus sentimentos, a sua emotividade. Cara de leão, mas parece mais de hipopótamo, de elefante. Está bronqueado o tempo todo, não é? Esse leão aí. Tem que lembrar que você pode ter cara de leão, mas você lida com ovelha. A ovelha corre do leão, pelo menos até o milênio. Os dois andarão juntos lá, mas por enquanto não. Então é importante lembrar que como ramo nós temos a nossa humanidade.
O galho, o rebento, o broto, fala de ternura, de sensibilidade. Seja sensível à necessidade do rebanho, quaisquer que sejam elas. Tudo tem um limite, obviamente. Você não vai aconselhar uma pessoa e revelar seus problemas para poder ajudá-la a ilustrar com casos diversos. Você não vai chorar toda vez que vai ouvir um problema para mostrar a sua humanidade. Engula as lágrimas, né? Um pouquinho aí, mas demonstre de outra forma que você é humano, que você é galho, que você é ramo, que você tem ternura e sensibilidade. Mas o outro lado desta palavra ramo, no original, é a palavra flexibilidade. Vamos ver. Lembra-se de Pedro. O nome de Pedro, antes de ter esta mudança, era o quê? Simão. E Simão no original significa mais, está mais contextualizado com um tipo de vara verde, né? Green shoot, é uma vara verde. Então o vento vai para lá e para cá. Então Jesus entende isso. Vocês são ramos, termos e flexíveis. É melhor ficar em mim, gente. Senão vocês não vão para lugar nenhum. Vocês não vão parar em lugar nenhum. Vocês não vão dar em lugar nenhum. Vocês não vão ter êxito em lugar nenhum. É melhor, fica em mim, permanece em mim, esteja em mim. Ramo, termo e flexível. Flexibilidade nesse contexto exegético, ele nos traz o sentido de resiliência. Não é flexibilidade, Maria vai com as outras, perdão, as Marias. Não é flexibilidade de qualquer coisa que diz aqui, diz ali, eu vou com ele aqui, eu não quero desagradar aquele. Não, não. Flexibilidade no contexto de resiliência. Resiliência tem a ver com resistência e elasticidade. É elástico. Quanto mais você estica, mais resistente ele vai ficando. Resiliência. Quanto mais prova eu tenho, aleluia, mais perto dele eu vou ficando. A casca vai engrossando, o couro vai ficando cabeludo. Eu estou indo lá, Jesus. Mas cuidado, que toda flexibilidade tem um limite. Se esticar demais, quebra. Use, por exemplo, o elástico, né, a borracha. Se puxar demais, ela quebra. Então, a identidade pessoal, na parábola da videira, eu e você, como este galho, como este ramo, como este rebento, que fala de sensibilidade, de resiliência, nos traz esta conotação, pastor e pastora, de que você foi chamado por Deus para também viver a sua humanidade, mesmo estando em contato com a divindade de Deus. Você não precisa ser um pequeno Deus na sua igreja, na sua terra, nem muito menos um faraó. Você não precisa ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Note bem, agricultor já tem lugar, é o Pai. Videira já tem, é Jesus. Bastou um lugar para você, que foi fit to custom, né? Foi customizado, personalizado para você. É ramo. Esse é o lugar que Deus te fez para estar. E deixa-me te dizer, é um lugar confortável para se estar, mesmo com a resiliência e com a sensibilidade que nós temos que demonstrar, ainda vale a pena. Portanto, o pastor é humano. Sua identidade pessoal, ela deve estar acima da sua identidade pastoral, ministerial ou profissional. Você pode ser pastor, você pode ser ministro, você pode ser um profissional, um empresário, entrepreneur. Você pode ser tudo, mas lembre-se antes, assim, além de tudo, você é ramo. Você é ramo, você é pessoa. Com seus atributos pessoais, com sua individualidade social, você é ser humano. Note bem, antes de ser um líder, você é ramo. Antes de ser pai ou chefe de família, você é. Antes de ser um CEO, presidente ou líder sênior de uma instituição religiosa, filantrópica ou não lucrativa, você é ramo. Lembre-se sempre disso, pastor, para que você possa ter sucesso na sua jornada ministerial e pastoral. Nunca se esqueça, você também é ramo, assim como os outros cristãos. Deus não pôs nesta parábola da videira um ramo especial. Você é o ramo de cima, né? Como alguns costumam dizer, esses são da prateleira de cima. Que prateleira de cima? A única coisa em cima que eu quero estar, que eu quero ter acesso, é o que a Bíblia fala lá no Antigo Testamento, as fontes superiores e as inferiores. Essa sim, eu quero as bênçãos aqui de baixo, não quero lá de cima. Eu não quero estar em prateleira nenhuma, eu quero estar aqui na ativa. Prateleira é para guardar, é para estocar, para armazenar. Eu quero estar armazenado na 5.8 e estou pronto para muitos anos pela frente. Sai da prateleira, pastor. Sai da prateleira, pastora. Ramo é sensível, ramo é flexível, mas ramo quebra também.
Eu não tenho um aqui para ilustrar, mas uma dos retiros que nós fazemos é o retiro Satisfação, muito conhecido no Brasil, que estuda João capítulo 15, e nele nós fazemos uma prova com um galho. As pessoas recebem um galinho da parreira e elas quebram aquele galho que está, como diz aqui, tenro, que está, né, flexível. Quando você fala assim, crack, quebra, o povo fala, ai, ouch, dói. Agora você pega um galho que já deu, que secou, aí, rapaz, não dá para nada. Pega um galho muito verde, tenta dobrar, ele entorta, ele vai aqui, dá nó, não quebra. Mas o ramo natural que Deus criou, ele é flexível, ele pode ser partido, ele pode ser desconfigurado e desfigurado na sua essência e na sua natureza, se não existe um cuidado, uma diligência e uma atenção devida à sua personalidade, à sua identidade. É daí que nasce o estresse. Estresse pode vir não só como resultado de aflições, de tribulações, de lutas, ou como resultado da inversão de papéis no lar, no trabalho, no ministério, na igreja, na vida espiritual, mas pode vir também com a inversão de identidade. Quando nós deixamos de ser ramos e queremos ser outra coisa, que não está ao nosso alcance, não está no nosso poder, no nosso domínio, e para o qual nós não fomos chamados. E daí gera-se então a crise de identidade. Eu quero profetizar em nome de Jesus que você continuará sendo uma bênção para a sua igreja e para muitas gerações. Porque toda vez que você tiver um problema que quer dar um start-up numa crise, você vai se lembrar, ei, eu sou ramo, eu estou enxertado na videira, ele vai cuidar do cara, é contigo, ó. Resolve aí, quer nem saber, é contigo. Os problemas não são nossos quando estamos na videira, é dele, porque nós somos ramos. É a videira quem resolve a parada, pastor. É a videira quem resolve a parada, pastora. Não sou eu, não é você, é ele. Deixa com ele, entrega para ele. Essa é a verdade da identidade verdadeira. Em Cristo nós somos mais. Amém. Nós podemos tudo. Jesus é a videira, então o trabalho pesado é com ele. A gente é só tirar a pedra, mas quem ressuscita morto é ele. Milagre é com ele, o impossível é com ele. O impossível Deus pode. A tarefa do ramo é simplesmente ficar na videira, ser sensível ao chamado do mestre e flexível ao cumprimento da demanda do seu chamado. Algumas dicas concernentes à sua identidade pessoal valorizada no ministério pastoral. Não ultrapasse seus limites pessoais. Nunca vá além daquilo que você pode. Nunca vá além daquilo que você consegue. Nunca vá além das suas limitações. Nunca passe a linha da fronteira. Número 2, conheça-se bem. Para você progredir bem no ministério, para conhecer os outros, já diziam os antigos filósofos, conhece-te a ti mesmo. Conheça-se. Você se conhece? Você sabe das suas fraquezas, suas debilidades, abstém-se delas. Supera aquelas que você precisa superar para avançar no sucesso do seu ministério. Identifique os pontos cegos da sua personalidade. Todos nós temos pontos cegos, queridos, não é só o carro. Todos nós temos. E graças a Deus pelos que são casados, que têm seus cônjuges para lhe avisar do ponto cego. Quando é a esposa, cuidado, ó, fica longe dessa treva, hein? Cuidado com essa, né? Esposa de Potifar. Cuidado com isso aí. Graças a Deus pelos cônjuges que avisam que nós precisamos, às vezes, uma lanterninha, uma luzinha na nossa consciência para nos acordar, nos despertar por causa dos pontos cegos da nossa personalidade. Você não pode enxergar todos os problemas, você não está imune a todos os problemas, você não pode se dar conta de tudo que está vindo contra você. Por isso esta reunião de companheirismo, ela nos ajuda a trazer para perto de nós retrovisores espirituais. Pessoas que vão nos ajudar na nossa caminhada a ter uma olhada de experiência, um reflexo, olhar para os lados, mas também saber que nosso retrovisor não é algo de foco de nossa missão. O foco da nossa missão é lá na frente. Amém. O retrovisor é para uma reflexão rápida, instantânea, momentânea, e para nos lembrar de que o passado ficou para trás, é melhor estar para vir. Amém.
Monitore os seus pensamentos, pastor. Não deixe que os pensamentos seus levem você à desistência, levem você à falência, levem você a pensar: esse corpo não dá, essa igreja não dá, esse lugar não dá, eu não dou, minha família não pense nisso. Monitore seus pensamentos, levando cativo todos os pensamentos ao Senhor. Coordene melhor seus esforços. Não trabalhe, não faça tudo sozinho. Não seja orquestra de um homem só. No fortalecimento de sua identidade como ramo. Eu lamento dizer, eu tenho visto de perto pessoas que estão pastoreando há tantos anos e nunca tem ninguém para assessorá-los, nunca tem ninguém para fazer nada com ele. Ele está sozinho a vida inteira, 5, 10, 15, 20, 30. Não é à toa que esse pastor está estressado, não é à toa que esse pastor está se acabando, não é à toa que os filhos estão se perdendo, estão se desencaminhando, porque ninguém aguenta ficar na poda o tempo todo. Ninguém aguenta. Coordene melhor seus esforços. Procure pelos Josués da sua vida. Procure por aqueles que possam estender os seus braços e ajudá-los a mantê-los em pé. Não desperdice seu tempo, suas forças e sua atenção. Não invista o seu tempo, suas forças e sua atenção naquilo que é desnecessário, que não é prioritário, que não é urgente e que não é relevante. Não faça isso. Você estará desvirtuando o seu trajeto, a sua rota daquilo para o qual Deus te planejou. Estabeleça fronteiras para você mesmo. Essa é uma das regras número 1 para o pastor e para a pastora. Estabeleça regras. Set boundaries for yourself. Não permita que o diabo venha fazê-lo cair por falta de fronteiras, por falta de limites, por falta de alertas, por falta de diligência, por falta de cuidado. Muitos pecados de natureza sexual acontecem neste momento de não estabelecermos fronteira para nós. E muitos pecados de exaustão profissional, de exaustão vocacional, de exaustão do trabalho também por não estabelecermos fronteiras. Nós trabalhamos em casa, na igreja, quando vamos para casa, o escritório continua em casa. Para aqueles que trabalham na igreja, para aqueles que têm um escritório na igreja, porque isso é home office, é outra coisa. Mas também tem que ter limites, não é? Tem que ter limites. Dedique-se ao máximo com sabedoria a metas mensuráveis, específicas, temporais, relevantes e acessíveis. Se você quer que Deus abençoe a sua igreja, o seu ministério, a sua vida, então use sabiamente todos os recursos que Deus tem dado e faça metas. Qual é a sua meta para 2019? Ela pode ser avaliada, appraised, mensurável. A sua meta é específica ou ela é o que Deus vier, tá bom. Então você nunca vai saber quando vem, porque você não especificou. Se qualquer lugar está bom, você não vai a lugar nenhum, verdade? Já foi dito antes. Você precisa saber o que quer e para onde vai. Então, é um fator preponderante saber qual é a sua identidade pessoal em Cristo, que é ser ramo. Para isso, esta reunião de companheirismo. Descubra-se, defina-se, desenvolva-se, discirna-se, aprimore-se, atualize-se, seja a melhor versão de você que Deus criou para ser. Amém? Seja a melhor versão de você que Deus criou você para ser. Deus criou você para ser um ramo abençoado e um ramo abençoador. Agora sim, pergunte mais uma vez. A pessoa que está do seu lado, pode ser outra. Quem é você? Vamos ter essa pergunta. Quem é você? Um mero ramo. Um mero ramo. Muito bem. É isso aí. Você não é o que você faz. Você é a sua personalidade, a sua individualidade, os seus atributos. Vamos rapidinho. A lição do suporte pessoal. Por mais que você se esmere em descobrir, discernir, destacar, desenvolver a sua personalidade, a sua identidade pessoal, isso não é suficiente para o sucesso pastoral. Você precisa de suporte pessoal. Jesus disse, versículo 2 de João 15, todo ramo que estando em mim, versículo 4, permaneçam em mim, permanecerei em vocês, versículo 5, quem permanece em mim e eu nele, versículos 7, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês,
versículo 9 e 10. Permaneça no meu amor, permaneça no meu amor. Versículo 19. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. Palavras-chave: está, permanecer e pertencer. Está, permanecer e pertencer. Está, permanecer e pertencer. Jesus nos faz entender nesta parábola e nesta metáfora aqui do ramo, que nós precisamos ter um suporte, mais do que suporte pessoal, espiritual, mais do que assessoria eclesiástica, administrativa. Você e eu precisamos de um suporte pessoal. Estas palavras de Jesus, elas nos comunicam algumas lições de significância e relevância para o suporte pastoral de todo pastor. O que é suporte pessoal neste caso desta parábola? É uma base sólida de comunhão, de conexão e comprometimento. É uma base sólida de comunhão, conexão e comprometimento. Para isso, é a reunião deste cálculo, é a reunião de companheirismo, para que você possa se conectar, para que você possa ter comunhão e para que você possa se comprometer um com o outro, porque todos precisamos de suporte pessoal. Qual é o suporte que você precisa na sua vida para dar certo? Para completar ou complementar aquilo que está faltando, pastor e pastora? A tendência vindoura é de que nos próximos anos, diz alguns estudos, estatísticas e pesquisas, é que mais pastores cada vez mais estarão atuando numa esfera bivocacional. É que diz algumas pesquisas, que mais pastores cada vez mais vão estar trabalhando na igreja, no ministério e fora da igreja. Não sei se por opção ou não, eu prefiro acreditar que não. Por opção de não ter recursos ou não ter disponibilidade para a igreja mantê-lo. Quando se está começando, tudo bem, mas será que depois de 5, 10, 15, 20 anos, nós ainda mantemos esse status quo de bivocacional, dividindo o nosso precioso tempo com rebanho e com outra profissão, seja qual for? O que será que isso acarreta para a nossa vida? Qual é o suporte pessoal que nós temos para continuar avançando e ter sucesso na nossa vida? Eu sei que o pastor não pode se abrir com os membros da congregação, não tem como. Não se trata de hierarquia, não tem nada a ver com hierarquia. Isso tem a ver com o nível de classe de enfrentamentos pastorais, ministeriais, espirituais, emocionais e pessoais que um pastor tem. É diferente do membro, não é hierarquia, não é classe, são níveis de responsabilidade. E um pastor tem uma classe de responsabilidade totalmente diferente, inigualável de qualquer profissional que exista ou vocacionado no mundo. O seu trabalho é único, é singular, é diferente. Deus foi quem chamou você. Pode não ter chamado para ser um professor de bioquímica, de astrofísica, para ser um astronauta, como lhe chamou para ser um pastor, um cuidador de pessoas, de rebanho. Então eu sei que como pastor, nós precisamos de um ombro para chorar, precisamos de um pastor amigo que confiemos para conversar, para orar juntos. Nós precisamos de um mentor, de um confidente, e prestação de contas faz parte do suporte pessoal também. Se você ainda não buscou, quem sabe que nessa reunião está a oportunidade. Veja alguém que você conhece, que você se sentiu bem, desenvolva uma amizade com esta pessoa, quem sabe ela será seu confidente ou seu suporte pessoal. Mas seja o que for, aqui está uma corrente de um network, né? Uma cadeia de suporte pessoal para você, pastor e pastora. É isso aqui, é este o companheirismo. Jesus deixou claro: todo aquele que está nele, que permanece nele, que pertence nele, a ele, vai dar fruto. Você tem que estar, tem que permanecer, tem que pertencer. E essa mesma lei se aplica aos pastores, com respeito ao seu suporte pessoal. Nós precisamos estar conectados com os membros do corpo. Nós precisamos de comprometimento e pertencimento. Todo pertencimento é resultado de um comprometimento. Quando nós nos comprometemos, aí sim nós pertencemos. Pelo menos 59 vezes no Novo Testamento aparece a expressão uns aos outros. É sinal de que Deus acha que suporte pessoal é muito importante. Senão não haveria 59 vezes na Bíblia uns aos outros, amem uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Pastores, o suporte é de suma importância para você, para mim, para nós, para a nossa liderança. Suporte da família, suporte da igreja, mas sobretudo suporte pessoal de alguém como nós, com quem possamos compartilhar.
Que Deus ajude a você a encorajar outras pessoas nessa reunião e depois a animar, a inspirar, a renovar outros que possivelmente nunca tiveram um suporte pessoal de alguém à altura que os ajude a caminhar. Terceiro e último é a lição do propósito pessoal. Primeiro, já falamos, identidade pessoal. Segundo, suporte pessoal. Terceiro e último, propósito pessoal. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é lavrador, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Para tudo existe um propósito ordenado por Deus na terra e no céu. Pergunto, qual é o seu propósito, pastor, na sua igreja? Pregar o evangelho, ganhar almas. Não é isso. Qual é o seu propósito pessoal? O que é que Deus colocou no seu coração para 2019, concernente ao seu rebanho, ao seu ministério, à sua igreja, às suas estratégias, ao seu ecossistema ambiental, ao lugar onde você trabalha, está produzindo, ainda está dando certo, vai dar certo, ou você precisa mudar, sair de lá ou trazer alguém mais? Qual é o propósito de Deus para você e a igreja sob seus cuidados, para a sua família, para você aqui nos Estados Unidos, no mundo e na terra? Ao descobrir o seu propósito, você será a pessoa mais bem-sucedida no mundo, porque você estará apto para ensinar outras pessoas a descobrir o propósito dela. Mas enquanto nós não sabemos qual é o nosso, não poderemos ajudar os demais a descobrir o deles. Qual é o seu propósito? Repito, pessoal. Em João capítulo 15 nós vemos, o pai tem um propósito, ele é o agricultor, ele é o lavrador, já tem um trabalho dele. O filho também já tem, ele é a videira, pronto, já está discutido. Mais tarde vem o Espírito Santo: opa, eu sou a seiva, eu vou nutrir, eu vou alimentar, eu vou ajudar, eu vou testemunhar, todos têm. E nós? Nós somos o ramo. E então, qual é o seu propósito pessoal? Como cristão e pastor, meu propósito pode ser de caráter coletivo, claro, mas também precisa ser de caráter individual e, sobretudo, de caráter pessoal. Então, conforme Jesus disse aqui, o meu propósito como ramo, minha identidade, enxertado na videira, é dar fruto, produzir. Não importa o que você faça, meu querido, do jeito que você faça em termos de estratégia, contanto que você e eu demos frutos. Isso é o que Deus está interessado. Não é no tipo de liturgia. Ele não está olhando para o tipo de tradição. Ele não está olhando da forma. Não, o que Ele quer é fruto, simplesmente. Aquele que está em mim e não dá fruto, tchau, bye bye. Corta. Às vezes eu fico pensando nisso, como é que pode cortar alguém que está nele, porque não deu fruto? Às vezes eu fico conjecturando comigo assim, confabulando, tá? Não é que está na Bíblia, seu teólogo, aí. Mas eu penso aqui no seguinte: essa pessoa pode ser uma que nunca deu fruto, estando em Jesus, ou também pode ser alguém que deu fruto, mas parou de dar fruto. Porque que igual a videira tem um tempo de dar fruto, precisa do tempo de repouso, o tempo da poda, o tempo de esperar, etc. Mas tem que dar fruto, e tem um ciclo de renovação e depois a validade que expira os seus atos aqui na terra. Então eu fico pensando, ele corta o que não dá fruto. De repente, o pastor dava fruto, ele era um pastor dinâmico, cheio de vida, mas aí veio um monte de coisa, veio traição, veio calúnia, veio crítica, veio rasteira, veio acusação, veio rebelião, veio desobediência, veio tanta coisa enxurrada que esse pastor foi desanimando, e hoje ele faz tudo mecanicamente, ele faz por rotina, ele faz pelo dever de fazer, não pelo prazer de realizar. Isso pode significar talvez a pessoa que deixou de dar fruto, talvez não foi de repente, mas foi algo assim. Eu quero dizer para você, não precisamos ser como Elias, escondendo-nos na caverna, num estado de autocomiseração, dizendo: eu sou o único, me tira daqui, está tudo acabado. Não está acabado, tem outros 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Queridos, eu quero dizer, você não é o único que está sofrendo, você não é o único que está passando pela moenda, você não é o único que está passando pela poda. Existem outros aqui com você, que estão aqui juntos para fortalecer a sua identidade, para fortalecer o seu suporte pessoal e ajudá-lo também no fortalecimento do seu propósito pessoal. Todo ramo estando em Jesus tem que dar fruto. Não existe justificativa, desculpa para a esterilidade espiritual no reino de Deus.
Não existe desculpa justificativa para a esterilidade espiritual no reino de Deus. Deus quer ver frutos. É incompatível com a natureza de Deus dizermos que estamos nele, permanecemos nele, pertencemos a ele e não damos fruto. Por isso que ele corta. Agora, para aqueles que querem sinceramente continuar, não, pastor, eu quero continuar, eu quero renovar, eu quero seguir adiante, então vem a poda. A poda não é castigo. A poda é um ato meritório, é algo que Deus faz para aqueles que produzem, mas Ele acha que Ele pode produzir mais. Ele sabe que você tem potencial, Ele sabe que você tem talentos, Ele sabe que você quer fazer algo mais para Ele. Então, meus queridos, não se deixe abater mortalmente, não se permita vencer pelas calúnias, pelas incompreensões, pelas traições, pelas insurgências, pelas críticas de pessoas que não constroem nada. Nunca construiu coisa alguma. Não se deixa abater pelas dificuldades financeiras, pela falta de apoio do presbitério, do diaconato, quem mais? Do colegiado, da liderança eclesiástica. Não desista, porque você tem um propósito pessoal que foi delegado especificamente, nada mais, nada menos do que pelo próprio Jesus. Ele disse: vocês são ramos, eu escolhi vocês, esteja em mim, permaneça em mim, eu escolhi, vocês não pertencem mais ao mundo, vocês me pertencem, vão e deem frutos. Amém. E eu termino dizendo que Jesus nos apresenta os estágios da frutificação, para que eu e você possamos ser bem-sucedidos na nossa tarefa pastoral. Primeiro, ele nos aponta para o dever da frutificação. Diz aí em João 15:2, que dar fruto não é uma opção, não é uma alternativa. Diz que Ele nos chamou para dar frutos. Então, em nome de Jesus, não deixe para amanhã, não desconverse, não justifique, não procrastine. Comece a dar fruto hoje. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia agradável. Deus escolheu você, vai dar certo. Dever da frutificação. Segundo estágio da frutificação é a regularidade da frutificação. Não fique pensando nos anos de antes, há 10 anos atrás, poxa, eu tinha mais vigor, eu tinha mais energia, todo mundo estava junto do meu lado, vamos, se se pode, né? Nós podemos, juntos somos melhores, e aquilo foi acabando, foi arrefecendo, e aí você para de dar frutos. Não, João 15:2 diz que nós somos chamados para dar mais fruto ainda. Isso fala da regularidade da frutificação. Não se acomode, ainda tem muito campo para alcançar. Não se acomode, não se paralise, ainda tem muito o que fazer, e você é o escolhido, a escolhida de Deus. Terceiro estágio é o estágio da consistência da frutificação. João 15:4, ele diz que ninguém vai continuar dando fruto, ninguém vai dar fruto a menos que esteja nele e permaneça na videira. A consistência da sua frutificação depende da sua permanência na videira em Jesus. Não desista. As pessoas podem desistir de você, mas não desista de Jesus, porque Ele conta com você, Ele apoia você, Ele é o melhor suporte que você pode ter na sua vida. Quarto estágio é o estágio da abundância da frutificação. João 15:5 diz que nós fomos chamados e escolhidos para dar muito fruto, mas frutos é uma coisa, muito fruto é outro. Muito fala de abundância. Seja liberal, que Deus será generoso com você. Semeie muito para colher bastante. Quinto estágio, são 6, permanência da frutificação. Era muito fácil, pastor, já não é fácil dar fruto. Mais difícil ainda dar fruto. Ah, Jesus, bom, dá fruto, mais fruto. Fruto que é consistente. Agora, fruto que permaneça. João 15:16. E por último, o último estágio que Deus nos faz entender está em Lucas 6:43-45, qualidade do fruto, fruto bom. A Bíblia diz que uma árvore boa não pode dar fruto ruim. Por isso que Jesus não permite que um ramo infrutífero esteja enxertado nele, vivendo uma vida de esterilidade espiritual, ministerial, pastoral. Porque uma árvore boa, Jesus, não pode ter alguém que não está frutificando. E se diz discípulo dele, ministro dele, adepto dele, seguidor dele. Não vai, não combina, é incompatível, é incoerente. Deus nos ajude em nome de Jesus, para que outros companheirismos como esses possam surgir, onde nós possamos encontrar fortaleza para a nossa identidade, fortaleza para o nosso chamado, através do suporte pessoal
e fortaleça também para que possamos frutificar com excelência, ou seja, no nosso propósito pessoal. Eu gostaria de orar com você rapidamente. Eu não sei qual é a sua vida espiritual, o que você está atravessando hoje, mas se você quiser chegar mais perto da pessoa aí, sei lá, colocar a mão no seu ombro, orar junto com ela, vamos orar neste momento. Eu gostaria de pedir a Deus que nos ajude neste momento. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra foi falada. Obrigado por Deus, o agricultor que é o Pai, por Jesus que é a videira, o Espírito Santo que é a seiva. E obrigado pela tua palavra que nos diz que nós somos ramos. Nós temos uma identidade, a nossa identidade está em Cristo, porque nós somos ramos que estamos em Cristo, permanecemos em Cristo, pertencemos a Cristo. Cura, Senhor, as feridas agora dos meus colegas pastores e pastoras, inclusive daqueles que nem ânimo nem força tiveram para ver as compromissos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão atarefados, aqueles que estão estressados, Senhor. Renova, ó Pai, no nome de Jesus, a identidade de cada um, a personalidade, renova os dons, os talentos e as habilidades, renova o chamado, a vocação, Senhor, renova o suporte pessoal, que esses pastores possam contar uns com os outros, possam saber que Jesus é nosso apoio principal, mas Ele se revela através dos outros pastores e pastoras que aqui estão. Ajuda-nos, Senhor, a fortalecer o nosso propósito, que nunca nos esqueçamos de que quer façamos o que façamos, a nossa prioridade, número 1, de relevância e significância incomparável, é frutificar, que possamos produzir a 100 por 1, e assim o teu nome será glorificado, e nós seremos fortalecidos, o reino de Deus engrandecido, e a tua vontade realizada, no nome de Jesus. Amém. Debaixo dessa palavra de orientação pastoral, se você puder cantar, conhece essa letra, ela não vai estar projetada, mas uma mensagem de entrega nossa ao Senhor Jesus. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti pra te adorar. Foi que eu nasci, compreendi o teu querer. Faça o que está em meu coração. Aqui o teu filho, nós não sabemos o que cada um está passando nesse momento, mas a Bíblia diz que a intercessão, a oração do justo pode muito em seus efeitos.
Nesse momento de consagração, de dedicação das nossas vidas, dos nossos ministérios ao Senhor, tome o tempo para interceder, para pedir, Senhor, abençoe esse meu irmão. O piano vai ficar tocando, já nós vamos cantar mais uma vez esse cântico, esse coro, mas esse é o momento de nós orarmos pelo nosso próximo, intercedermos. Deus está ao nosso meio, nos abençoe nessa manhã. Antes do pastor Jackson fazer a oração final, apenas rápidos avisos. Primeiro apresentar Sérgio e Nelson, os dois irmãos estão vindo da costa leste também, da região de Boston, né? E eles são líderes da ADONEP, Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Quantos já escutaram falar da ADONEP? É um ministério tremendo, de muitas décadas. Eles estão responsáveis aqui nos Estados Unidos pela expansão. Hoje à noite nós vamos ter um jantar em Costa Mesa da ADONEP. Até se alguém conhece o trabalho, tiver interesse de levar alguém da igreja, pode falar com eles que eles vão dar mais informações. E durante o almoço eles vão estar disponíveis para falar um pouquinho sobre o trabalho que está sendo realizado aos pastores aqui da Califórnia. Então, sejam bem-vindos também. É uma grande alegria poder contar com a presença de vocês. Logo depois da oração, nós ainda vamos estar por alguns instantes aqui fazendo um período de network, de interação. E em seguida o pastor José vai nos dar um sinal, já a comida vai ser trazida aqui, o agradável aroma da picanha, não sei quantos já podem sentir, então não perdem por esperar. Então, terminando esse momento de oração, a parte do culto em si vai estar encerrado. A gente vai ter chance de interagir um pouquinho mais, de repente indo a diferentes lugares, diferentes mesas, conversando com os nossos irmãos da ADONEP. E eu creio que são os avisos para agora, pastor Jackson. Por assentar, irmãos. Aleluia. Eu gostaria que bem alto as igrejas representadas aqui, você pudesse falar, você é pastor da igreja, fala o nome da sua igreja. A Igreja Batista Renovada de Acton, no estado de Massachusetts. Uma após outra, você pode falar o nome da sua igreja? Igreja Batista First Baptist Church, americana, mas bilíngue, em New Bedford, Massachusetts.
Pastor da igreja Exército da Salvação em Redondilha. Glória a Deus. Igreja Batista da Graça, em Kearney, New Jersey. Eu vim como missionário brasileiro pela Convenção Batista Nacional, em parceria com a ABC ND. Ray Strong Old Tribe House, Mashpee, Massachusetts. Amém. Pastor aposentado do Exército de Salvação, colaborando com a Donep e sou corintiano. Precisamos fazer a reunião de oração agora. Fazer a libertação. Unidade Evangélica Bethel em Los Angeles. Igreja Hope e Pastor Samuel. Amém. Glória a Deus. Pastor associado da Community Christian Fellowship na cidade de Longstaff, Massachusetts, e diretor da Donep Internacional. Glória a Deus. Galvanese, Primeira Igreja Batista Brasileira de Los Angeles. O outro? Quarto Ministério da Igreja da Graça do R.S. Vaz, vice-presidente da Donep. Amém. Glória a Deus. Amém. Salve de palmas para esses irmãos. Eu agradeço a Deus por esse momento tão maravilhoso. Quem foi abençoado? Eu fui sempre abençoado. Né? Eu agradeço, nós queremos agradecer ao pastor Josué, sua esposa, a irmã Marinês. Eu não sei, pastor José, cadê ele? Está aqui. Não sei se sua esposa poderia vir aqui um pouquinho. Poderia? Poderia? Ou ela quer as três? Não sei que elas três. Está sem maquiagem. Ah, tá. Eu gosto de fazer uma tentativa. Não quero colocar você em problemas. Ele vai tentar. E a igreja aqui, a primeira igreja batista de South Gate. Essa igreja nós estamos, Deus abençoe grandemente essa igreja, prospere e deixe ser cada vez mais relevante nessa comunidade. Também nós queremos agradecer o pastor Vanderlei e a pastora Dés também, que tem nos auxiliado aqui, são líderes aqui nessa região, e de uma influência muito boa. Deus tem usado grandemente esses pastores para a glória do nome dele mesmo. Nós agradecemos o apoio na organização desse evento. Né? E nós agradecemos também o pastor Jay, que trouxe essa mensagem maravilhosa. Quem foi abençoado? Amém. Que falou muito aos nossos corações, que Deus possa abençoar. Palmas para as irmãs. Que Deus possa continuar abençoando a vida do ministério também. E também todos os irmãos que receberam o nosso convite, que vieram de todos os lugares, vários estados que estão presentes conosco nessa noite. Né? E também o Ministério do Louvor, né? O pastor César, que trouxe um louvor abençoado, maravilhoso. Que Deus abençoe esse ministério que é muito importante na vida da igreja. Aleluia. Se nós temos um pastor, eu sei que os irmãos estão estudando, às vezes tiram fotos com seus celulares, e eu estava observando um pastor amigo meu, que ele vem lá de Kearney, lá de New Jersey, e no celular dele, que ele está filmando agora, é muito interessante, fiquei impressionado com o tamanho do celular dele. Mostra aí, pastor. Olha lá o celular. E eu gostaria de que nós fizéssemos uma coisa. Nós vamos orar agora, agradecer a Deus, e depois nós vamos pedir a bênção de Deus. E eu gostaria que nós fizéssemos uma foto oficial aqui. E foi por isso que eu pedi a irmã que viesse aqui, e que nós, vai brigar depois com o pastor, né? Mas aí eu gostaria que nós tivéssemos uma foto aqui na frente. Eu gostaria que o pastor tirasse uma foto no celular dele. E depois, qual outro irmão que vai tirar a foto? Pastor César. Pastor, você pode Tem uma tirar câmera lá. E aí todo mundo vai ficar junto. Ah, é? Ótimo, ótimo. Então não tem problema. Então, todos podemos ficar aqui na frente, logo depois da bênção, e depois o pastor vai share a picture conosco. Amém? Vamos colocar aqui, então? Vamos agradecer a Deus? Aleluia. Quebrou o celular. Pai, nós te glorificamos, Senhor. Tu és um Deus que nos abençoa. Nós estamos com o nosso coração cheio, Senhor. Ó Deus, alegres, felizes, abençoados. Ó Deus, por esse momento tão precioso de estarmos juntos. Deus, nós te agradecemos. Deus, e pedimos ao Senhor que abençoe esse alimento que estaremos compartilhando daqui a um momento, Pai. E ao acabarmos esse alimento, Pai, ó Deus, estaremos
fortes, que possa fazer, Senhor, a diferença no nosso corpo físico. E te agradecemos pela palavra ministrada nesta manhã. Deus, muito obrigado, Senhor, e que ela não vai voltar vazia, mas que ela já cumpre os teus propósitos em nós. Ó Deus, para que haja diferença na igreja. Essa palavra não é somente para nos emocionar, ó Deus, mas para nos transformar, ó Deus, nos fazer, Senhor, pessoas mais próximas, ó Deus, a tua vontade para nós. Deus, muito obrigado, Senhor, e ao sairmos daqui mais tarde, que a tua presença esteja conosco, nos guarde, Senhor, de todo ataque, de todo plano contrário contra nós. Venha frustrar no nome de Jesus. Aleluia. Senhor, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe, Pai, as casas sobre a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amado de nossas vidas, dessas doces consolações, o Espírito Santo de Deus, esteja todos nós neste lugar com a igreja do Senhor, ao redor da terra, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém. Amém. O que nós vamos fazer então? Vamos aqui, os casais ficarem juntos, no caminho bonito. Amém? A gente vai tirar foto bem bacana.